E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é com o Moto G85, né? Precisamos conversar a respeito deste aparelho, tá pessoal? Por que precisamos conversar a respeito do aparelho? Porque tem alguns pontos que eu queria destacar aqui do aparelho que, na minha opinião, faltou, e esses pontos que faltaram fariam com que o aparelho fosse aí um sucesso, né, na venda, mas hoje as pessoas olham para o aparelho e fica assim meio, o que está acontecendo, né? Parece que a linha G ela não está evoluindo tanto assim na parte de processadores. Num contexto geral, sim, ele até que está evoluindo bem, parte de design, tela, recursos do aparelho, tá bacana, mas parece que em processador a linha G ela não tá assim caminhando, por exemplo, igual uma linha Edge, né, que alguns aparelhos da linha Edge têm apresentado aí bons processadores, né? Esse aparelho, como eu disse para vocês, tinha de tudo para ser um grande destaque na Motorola na linha G, né? Por ser o top da linha G da Motorola, né? Mas hoje o grande destaque na data deste vídeo, 19 de agosto, o grande destaque hoje na Motorola, na minha opinião, é o Edge 40 Neo, que muita gente está procurando esse aparelho, o Edge 40 Neo. E o G85, ele poderia estar na mesma situação, no mesmo status, né, de procura, né? Muita gente também procurando tanto o Edge 40 Neo e o G85, mas não é isso que acontece. O pessoal parece que, depois que viu as especificações que saiu do aparelho, o pessoal estava meio na expectativa, né, de ficar entre um aparelho da linha Edge e um aparelho da linha G, né? Porque tem gente que adora a linha G. E depois que saiu o Moto G85, aí muita gente passou a procurar a linha Edge, né? Infelizmente, né, a Motorola não atualizou ainda sua política de atualização para a linha G. Continua da mesma maneira, uma atualização de Android e 3 anos de atualização de segurança. A linha Edge é diferente, a linha Edge são 3 atualizações de Android, 4 de segurança. Da linha Edge 50 para cima, são 3 atualizações de Android, 4 anos de atualização de segurança. A linha Edge 40 ainda são 2 atualizações de Android. Se tivesse um Edge 40 Ultra, por exemplo, lançado no Brasil, aí seriam 3 atualizações, mas não teve. Só tivemos o Edge 40 e o 40 Neo, então são 2 atualizações de Android e 3 anos de segurança, tá? E aqui não mudou, então isso também já é algo que o pessoal está pegando uma certa birra da Motorola, que eu vejo muitos comentários, tanto no Instagram, vejo em live isso, também vejo os comentários no YouTube, o pessoal pegando uma certa birra porque só tem uma atualização de Android. Então esse aparelho aqui, o pessoal já começou a olhar torto por causa disso, porque não houve mudança na política de atualização da Motorola. Para algumas pessoas isso não faz diferença alguma a atualização, tá? Mas para outras pessoas fazem sim muita diferença ter uma política de atualização assim um pouco mais extensa para o aparelho, tá? Outro fato também que o pessoal reclamou muito também do aparelho, além das atualizações de Android, eu acho que isso, além das atualizações de Android, teve um outro fato que reclamou muito mais em relação a isso, né? Que é o processador, que o pessoal fala que o 6S Gen 3 é o reciclado aí do 695, e tem toda a razão, tá? Nesse sentido, só mudou o label, né? Só mudou o nome do processador, porque o processador basicamente é o mesmo, né? Quase que o mesmo. Então, não houve essa evolução por parte de processador. Eu esperava que viesse um processador melhor para o aparelho ter uma notoriedade, né? Ter um destaque maior no mercado, mas eu não sei o motivo pelo qual a Motorola colocou o 6S Gen 3. Custo, pode ser, para não ultrapassar, por exemplo, os aparelhos da linha Edge, pode ser também, eu não sei, né? Mas deveria ter tido um destaque melhor aí para um processador melhor para o aparelho, para ele ter aí a sua chance de pelo menos, já que não tem atualização de Android, que tivesse vindo pelo menos um processador bom para um aparelho, para a gente poder mexer no aparelho aí, para a gente não ter problemas de travamento e tudo mais, mas não foi isso que aconteceu. Eu ainda coloco nessa balança aí, além das atualizações do processador, eu ainda coloco outros 2 fatores ainda desse aparelho de não ter vindo, né? Ele não veio com Wi-Fi 6, pelo menos um Wi-Fi 6 hoje em dia, né? E também
ele não grava em 4K, nem câmera traseira, nem câmera frontal. Ele traz bons recursos o aparelho? Sim, ele traz eSIM, ele ainda tem entrada para cartão microSD, tá? Então ele tem aí algumas coisas, ele tem ainda algumas funções, algumas especificações muito bacanas. Também tem som estéreo, NFC, ou seja, ele é um aparelho completo, mas ele tem essa dificuldade, mas ele tem essa deficiência, como eu já falei para vocês, na parte de atualização de Android e processador, que o pessoal pegou muito no pé por causa da escolha que a Motorola fez para este aparelho, tá? Só para vocês terem uma ideia, se é para recomendar entre Edge 40 Neo e Moto G85, por exemplo, né, vendo as especificações, eu não tenho nem dúvida de recomendar o Edge 40 Neo, porque o Edge 40 Neo ele é muito mais aparelho em relação ao Moto G85, tá? O Edge 40 Neo ele tem um Dimensity 7030, que é um pouquinho melhor em processamento, né, do que esse aparelho aqui com o 6S Gen 3, tá? Em questão de processador existe um empate, mas fica por aí o empate, né? O Edge 40 Neo ele tem uma taxa de atualização melhor, o Edge 40 Neo ele grava em 4K tanto câmera traseira e frontal, tem 68 watts de carregador e está basicamente o mesmo preço, o Moto G85 e o Edge 40 Neo. Então, quem se torna o melhor custo-benefício entre o G85 e o Edge 40 Neo? O Edge 40 Neo. Se ele tivesse um processador mais parrudo, melhor, e também gravasse 4K, câmera traseira, câmera frontal, viesse com Wi-Fi 6, ele poderia estar brigando com um aparelho, quem sabe da linha Edge 50. Mas acabou não acontecendo isso, entendeu? Ele fica sendo assim muito parecido com o Edge 40 Neo, mas no caso não, ele é um G85 e eu vejo que ele tem essas duas deficiências aí que o pessoal pegou muito no pé do aparelho da Motorola, que é processador e atualização, tá? Então isso hoje em dia estão tendo um foco muito maior em processamento e também em atualização de Android, porque hoje em dia os aparelhos eles estão basicamente saindo já com 8 GB, 12 GB de memória RAM, 256, 512, então isso acaba sendo menos preocupante do que outros fatores. Por exemplo, as pessoas querem performance, porque as pessoas elas têm a vida delas no aparelho. Por exemplo, ela quer jogar, ela quer ter banco, ela quer ter tudo, mas ela quer rodar tudo com uma folga, com rapidez. E nesse caso, o 6S Gen 3, ele vai rodar bem? Vai rodar, mas seria legal se tivesse um processador um pouco melhor para a pessoa ter assim mais conforto na hora de rodar um jogo, por exemplo, na hora de fazer a troca entre apps. E eu não estou nem reclamando, gente, de memória RAM e armazenamento, porque o aparelho ele traz uma boa relação de memória RAM e armazenamento. O problema que eu vejo foi a escolha do processador e de não ter alterado ainda a sua política de atualização de Android. A política de atualização de Android, tudo bem, eu até entendo que a Motorola pode ser irredutível quanto a isso, né? Ela não mudar a política dela de Android, beleza. Mas que pelo menos, né, trouxesse um processador melhor. Foi questão de custo, foi também questão de não competir com aparelhos de outras categorias dela mesma, né? O pessoal tá pegando muito no pé por causa do processador do aparelho, tá? Muito no pé do processador, mais até do que a atualização de Android. E o aparelho poderia, na minha visão, como eu já disse para vocês, o aparelho poderia ter tido um destaque maior se tivesse vindo com um processador melhor, coisa que não aconteceu. Olha só, e tem gente preferindo o Moto G84 ao invés do G85, porque o G84 ele tá mais barato, sai em torno de R$ 1.300. Esse aparelho hoje ele sai em torno de R$ 1.800, tá? Na data desse vídeo, que é 19 de agosto, tá essa diferença de R$ 500. Então a pessoa vai fazer o quê? Ela vai comprar o G84, que é quase que digamos assim, porque o G85 nada mais nada menos é quase que um copiar e colar do G84. Então as pessoas preferem pagar menos, R$ 500 a menos, certo? Que isso faz uma diferença muito grande hoje em dia para as pessoas, e ter um celular bom também, que é o G84. Mas, digo novamente, poderia hoje ter um destaque muito maior no mercado, vendendo pra caramba, se tivessem escolhido um processador melhor para esse aparelho. Sabemos que a política de atualização de Android provavelmente não vai ser mudado aí para a linha G, mas um processador melhor faria muita diferença aí para as pessoas. Pessoal,
Se vocês concordam ou não concordam com a minha opinião, qual que é a opinião de vocês? Deixem aqui embaixo na descrição do vídeo para a gente saber o que você achou do G85, se você escolheria no lugar dele, qual que você escolheria da linha Motorola, você escolheria um G84, um Edge 40 Neo ou um, sei lá, um Edge 50 Pro, qual que você escolheria? Da linha Samsung, qual que você escolheria? A35, A55, M35, qual aparelho que você escolheria? Deixa aqui embaixo nos comentários para a gente saber um pouco mais sobre a opinião de vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, o seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Fui!